E vamos agora à análise. Comigo já tenho o professor de Relações Internacionais, José Francisco Pavia. Professor, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde. Olhamos aqui para este encontro de hoje em Londres. Volodymyr Zelensky recebido por Keir Starmer, por Merz, por Emmanuel Macron. O que é que pode trazer de substancial esta reunião? Bom, respondendo numa palavra à sua pergunta, muito pouco. Porque podemos desde logo tirar aqui uma conclusão e uma antecipação daquilo que são as expectativas, se quiser, relativamente a esta reunião, quando nós sabemos que nem sequer vai haver uma conferência de imprensa conjunta no final dessa mesma reunião. Ora, como qualquer jornalista sabe, se eventualmente houvesse alguma coisa de novo ou de importante para dizer, teria que haver essa conferência de imprensa, precisamente para depois isso ser transmitido aos jornalistas. E, portanto, como eu já tenho vindo aqui a dizer ontem, enfim, e agora não é diferente, esta reunião serve basicamente para dar ânimo, conforto, se quiser, ao presidente ucraniano, que aliás precisa, tendo em conta até as últimas declarações da dupla pai-filho Trump, pai, digamos assim, nos Estados Unidos da América, no Kennedy Center, e o filho num fórum em Doha. Enfim, digamos, afirmações que não foram propriamente simpáticas para Zelensky. Aliás, Zelensky já disse que as conversações com os Estados Unidos têm sido boas, mas não têm sido fáceis propriamente, não é? Bom, está no fundo a constatar um facto. Está a ser otimista. Digamos está a ser assim, otimista ainda está assim. a ser otimista. Ele também tem que ser politicamente correto, como é evidente, e, portanto, não pode hostilizar o presidente norte-americano, que, como sabemos também, é bastante temperamental. E, portanto, obviamente que não pode dizer outra coisa senão isso. Do que é que poderíamos estar à espera relativamente aqui à componente europeia, se quiser? Houve um jantar na sexta-feira entre Merz e o primeiro-ministro belga Yves von der Leyen para tentar, mais uma vez, desbloquear a questão dos fundos que estão congelados na Bélgica. E não tivemos grandes notícias relativamente a isso, o que significa que também não se avançou, digamos assim, nessa questão. E, portanto, vamos ver se ela é resolvida até ao dia 18, que é o dia do Conselho Europeu, e onde, aparentemente, isso terá que ser resolvido. Mas houve alguma coisa em que se avançou, desde logo porque houve mais uma vez um país, que neste caso foi a Hungria, que rejeitou liminarmente que seja emitida dívida conjunta por parte da União Europeia para, eventualmente, substituir esses fundos e, portanto, ajudar a Ucrânia. E, portanto, a solução que está agora em cima da mesa, basicamente, é que os países europeus sejam uma espécie de fiadores, se quiser, da Bélgica, se eventualmente esses fundos vierem a ser utilizados e se a Bélgica, no dia da manhã, vier a ser responsabilizada e tiver que os pagar com juros ou com indemnizações relativamente a isso. Curiosamente, no site do jornal Político está precisamente uma infografia em que diz qual é o montante que cada país europeu, digamos, que fica fiador relativamente a isso. E se quer saber, o montante português é 3,3 bilhões de euros, caso as coisas corram mal e os países europeus no dia da manhã tenham que assumir as responsabilidades do pagamento dessa dívida. Mas imaginando que seriam medidas concretas para ajudar a Ucrânia, poderia dizer-se que daria uma nova margem para negociações com a Rússia, ou a palavra final seria sempre dos Estados Unidos? E neste caso de Donald Trump? Eu diria que sim, porque repare, neste momento a Ucrânia está praticamente sem nada, sem trunfos nenhuns. E, portanto, nem sequer tem a garantia de que tem dinheiro, que tem financiamento para o ano e para o ano a seguir, quer para a compra de material militar, quer para as despesas do Estado, se quiser, para o próprio funcionamento do Estado ucraniano. E, portanto, obviamente que isso também é um modo de pressão da Rússia sobre a Ucrânia, dizendo que, enfim, nem sequer vai ter, digamos, modo de subsistência. Portanto, se conseguisse resolver isso até ao dia 18, ou mesmo no dia 18, obviamente que seria um alento, se quiser, um ânimo reforçado, digamos assim, na postura negocial da Ucrânia neste processo em que está bastante debilitada. Professor, olhamos agora para outro conflito, até porque a Tailândia lançou ataques aéreos ao longo da fronteira disputada com o Camboja. Os ataques aconteceram esta segunda-feira e ambos os lados se acusaram mutuamente do início destes confrontos. As tensões têm vindo a aumentar desde que os vizinhos do Sudeste Asiático assinaram um acordo de trégua em outubro, impulsionado precisamente pelo presidente dos Estados Unidos da América. O cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, que colocou fim ao breve conflito, foi ameaçado no mês passado, depois de soldados tailandeses terem ficado feridos por minas terrestres. Ambos os lados continuam a trocar acusações sobre responsabilidades.
Apesar desta crescente tensão e de tensão continuar latente, o presidente dos Estados Unidos disse em meados de novembro que tinha impedido a guerra entre os dois países. Professor, aqui, lá está, Donald Trump a querer tirar ainda assim algum proveito, vangloriar-se de ter mediado, mas sem grande sucesso, não é? Porque, aliás, estamos a ver estas ofensivas de hoje, portanto, bastante recentes. Exatamente, portanto, lá está mais um dos famosos acordos de paz de Donald Trump, que de facto acabaram por não se concretizar. Este, como acabou de dizer, foi assinado na célebre conferência da ASEAN, em outubro. Quem estava a mediar verdadeiramente, e temos que o dizer, era a Malásia. Depois, mais tarde, aparece Donald Trump para, no fundo, colher um pouco os louros também, se quiser, dessa mediação. Houve um cessar-fogo, efetivamente, mas um cessar-fogo com bases muito frágeis, como aliás estamos a ver, e como tem sido a panágio de todos os cessar-fogos, digamos assim, mediados por Donald Trump. O conflito entre o Camboja e a Tailândia reacendeu-se agora outra vez. Ele tem raízes na questão das fronteiras e na questão da delimitação, digamos assim, de fronteiras e até a quem pertencerá um templo do século XI que de facto está na margem fronteiriça dos dois países e que pertencia ao antigo Império Khmer e portanto obviamente que mais uma vez temos aqui uma situação como esta, mas ela não é ainda tão caricata como a situação que Trump disse que resolveu e que nem sequer existiu. Essa nem sequer existiu, que foi no fundo um conflito entre a Etiópia e o Egito por causa da grande barragem do Renascimento, que não existiu, pura e simplesmente conflito mas agora militar. O que é que Trump pode fazer relativamente ao Camboja e à Tailândia, professor? Bom, o que é que lhe cabe agora? Aquilo que ele já fez e que de facto teve algum sucesso, é preciso dizê-lo, porque pelo menos acalmou a situação, foi ameaçar os dois países com tarifas. Cá está outra vez a utilização das tarifas e, portanto, ameaçou a Tailândia, ameaçou o Camboja com um aumento significativo das tarifas para esses dois países e isso, de alguma maneira, acalmou os ânimos, se quiser. Mas, obviamente, que pelos vistos não foi suficiente. Pode ser essa arma económica? Essa arma económica, obviamente, que neste momento, aliás, nem se previa outra, não é? E, portanto, vamos ver se ele agora vai redobrar esses esforços, digamos assim, com mais tarifas ou se, eventualmente, haverá outro tipo de solução para isto. Professor José Francisco Pavia, muito obrigada pela sua análise e até uma próxima. Obrigado. Obrigada.